A tríade que você precisa conhecer para fazer qualquer programa de gestão e governança de dados dar certo. Oi, o meu nome é Mônica. Eu sou consultora de Business Intelligence desde 2019 e esse aqui é o Diário de Dados, um lugar que eu trago dicas sobre gestão e governança de dados para você conhecer os seus dados como ninguém. Então bora lá? Hoje eu queria trazer um tema para vocês que é fundamental se você quer implantar um programa de gestão e governança de dados ou se você quer aumentar a cultura em dados no seu empreendimento ou ainda se você quer aumentar a literacia de dados dos seus colaboradores. Então, o que é essa tríade que eu tô falando? Essa tríade eu gosto de chamar de tríade PPT: pessoas, processos e tecnologias. Se algum pezinho desse tripé falhar, você vai ter muita dificuldade de implantar qualquer outra iniciativa, independente do que seja, dentro do seu empreendimento. Vamos começar pelas tecnologias. O que seriam essas tecnologias? Bom, é qualquer coisa, qualquer software, qualquer aplicação que o seu time vai estar utilizando aí no dia a dia. Então pode variar desde um Excel, como pode ser um software de transformação de dados, como o Talend, o DBT, pode ser também uma base de dados como o Snowflake, o MySQL, enfim, todas as tecnologias, todas as ferramentas que a sua equipe vai usar. Então é muito importante, claro, que a equipe tenha familiaridade com a ferramenta, tenha para onde recorrer caso surja uma dúvida, tenha algum talvez especialista ou contato com o suporte técnico. Às vezes a gente fica muito pensando em ter o software mais recente, o mais moderno, o mais incrível, mais isso e mais aquilo, mas na verdade às vezes a gente nem precisa de tantas funcionalidades que esse software pode trazer, resolveria uma coisa muito mais simples, que seria até muito mais rápido, muito mais eficaz para o nosso caso. Então esse é outro ponto a ser considerado também na parte das tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de ferramentas que façam sentido para o objetivo do negócio, que sejam de fácil manuseio, que não sejam tão caras também. Você tem todo esse contexto que você deve levar em consideração, incluindo os objetivos de negócio, os recursos que você tem, a necessidade de treinamento, a disponibilidade de pessoas. Se algum desses pontos falha, então a tecnologia também falha. Então vamos agora para os processos. O que são os processos? Os processos são as ações padronizadas que você tem para determinadas atividades. Então, por exemplo, ocorreu um erro em algum processo e a gente precisa investigar para descobrir o que aconteceu. Ok, eu achei o erro, eu vou criar um ticket para a equipe de suporte. Eu criei o ticket, coloquei todas as informações necessárias, então tá aí, esse foi o meu processo. Eu documentei, mandei o ticket para essas pessoas e agora elas vão ter as ações delas, os procedimentos que elas vão ter que realizar. Quando a pessoa recebe o ticket, ela vai analisar para ver qual projeto pertence, qual é a equipe que ela vai ter que enviar. Ela vai registrar que recebeu o ticket, vai começar a contar o tempo para a gente fazer uma análise de quanto tempo a gente tem demorado para resolver cada ticket, vai avisar a pessoa responsável por fazer essa análise que precisa ser feita, vai talvez entrar em contato com a pessoa que criou o ticket para entender melhor o que aconteceu, ou seja, ela também tem ali suas atividades que ela tem que seguir para cumprir essa função dela. E qual que é o problema? O problema a gente tem quando os processos são muito burocráticos, são muito morosos, demorados. Porque quando eles são assim muito demorados, muito chatos de fazer, pode ser que as pessoas vão pulando as etapas. E pular etapas sempre dá problema, porque se você precisar voltar atrás, ou se você precisar rever a solução que você fez, vai estar faltando informação, vai estar tudo confuso, ninguém vai saber quem fez o quê. Outro problema muito comum com os processos é justamente quando as pessoas não sabem quais são os processos. Não tem uma documentação clara, ou então, novamente, é um processo tão complicado, tão longo, e ninguém nunca sabe qual é a ordem, o que tem que fazer primeiro, o que faz depois, quem avisa quem. Por isso que a documentação também é muito importante para a questão dos processos, para saber exatamente quais são os passos, quem deve ser informado, quem deve ser consultado. Uma outra questão que eu mesma já experimentei é que muitas vezes a gente só sabe qual é o nosso processo, quais são as nossas atividades. A gente não tem noção do que as outras pessoas, as outras equipes precisam fazer para completar
as atividades delas, os processos delas. Então, às vezes a gente pode ter até uma noção equivocada, achar que vai ser algo que vai ser feito em um dia, mas na realidade eles precisam de 3 dias, porque a gente não tem noção das requisições que eles têm que fazer, das permissões que eles têm que obter. Então, eu acho que outro ponto muito importante dos processos é realmente que todo mundo tem essa visão mais ampla, mais holística de como os processos são do começo ao fim. Então, por exemplo, no caso que a gente estava citando, criar um ticket pode ser uma coisa a ser feita muito rápido, mas a análise, definir para quem vai, resolver, implantar a solução, testar, pode demorar muito tempo e com certeza vão ter muitos processos aí no meio. Seria muito interessante incluir dentro dos processos um ponto de situação. Então, ter uma forma de dizer, olha, tá andando, tá indo, fica calmo, pode esperar, a gente tá cuidando disso. Isso também evita que as pessoas se desgastem, sabe? Que as pessoas tenham. Fiquem sempre chamando umas às outras no Teams, falando, mandando e-mail. É muito mais simples quando você consegue acompanhar o andamento da situação de uma forma mais direta. Ou seja, em resumo, tenha os seus processos o mais enxutos possível e tenha uma documentação clara para pessoas novas, para quem tem dúvida, para quem não tem certeza, poder checar quais são os passos a serem feitos, quem deve ser avisado, quem deve ser consultado, quem deve realizar qual ação, de uma forma bem simples, o mais simples possível, para a gente reduzir os erros e evitar que os nossos processos não sejam realizados corretamente, tenham etapas puladas ou até mesmo não sejam feitos. E por fim, nós temos as pessoas. Particularmente, eu acho que esse é o pilar mais importante, porque sem as pessoas não vai ter processos, não vai ter tecnologia, são as pessoas que realizam os processos, que utilizam as tecnologias, então sem elas realmente o resto desanda muito mais facilmente. Então, pessoas, seus colaboradores, sua equipe, seu time, se as pessoas não estiverem engajadas no seu propósito, não adianta. As ferramentas não vão ser utilizadas da forma correta, os procedimentos não vão ser feitos. Por isso é muito importante que as pessoas estejam informadas. Informadas quanto ao benefício de utilizar as metodologias corretas, de usar as ferramentas adequadas, de ter uma documentação bem feita, de comunicar cada etapa, de explicar o porquê de cada coisa, de compartilhar informação. É preciso que elas tenham noção da importância disso, não só para o empreendimento, mas para elas também. Porque isso tudo vai fazer com que o trabalho delas seja mais confiável, com dados melhores, que tenha menos retrabalho, que seja necessário menos verificações, que elas vão ter mais tempo para realmente se divertir com os dados e explorar, encontrar novos usos, inovar. As pessoas precisam entender que ter toda essa organização tem um motivo, não é só porque pediram. Tem um motivo e o motivo vai muito além de ser simplesmente uma documentação bonitinha. É realmente para ajudar no dia a dia, para facilitar, para agilizar nos trabalhos. Essas ferramentas de gestão e governança de dados, quando aplicadas com as tecnologias que fazem sentido e com os processos corretos, podem poupar muito tempo de trabalho, fazer com que pessoas novas que entraram na equipe se sintam muito mais à vontade, muito mais independentes de uma forma bem mais rápida. E tudo isso vai poupar tempo, vai poupar recursos, vai ajudar a se adequar para as leis e regulações de proteção de dados, vai transformar o seu trabalho mais ético, mais consciente. Então, só tem a ganhar. E as pessoas precisam realmente entender isso e se engajar, realmente levar isso como um dos objetivos do dia a dia delas. Essa foi a Dia de PPT, Pessoas, Processos e Tecnologias, que são fundamentais para qualquer iniciativa de dados. Então não se esqueça que sem as pessoas não tem quem utilizar a tecnologia, nem quem realizar os processos. As pessoas têm que estar engajadas, realmente comprometidas com os processos e com as tecnologias. Os processos devem ser o mais simples possíveis, evitar processos muito burocráticos e a informação tem que estar de acesso para todos. Por fim, a tecnologia tem que ser uma tecnologia que faça sentido. Não adianta você ter a melhor de todas, a mais cara, se o objetivo final não vai ser atingido com ela. Seria mais fácil fazer com uma planilha de Excel. Então preste muita atenção nessa tríade e se você cumprir ela direitinho, eu tenho certeza que sua iniciativa de dados vai dar muito certo.